Educação inovadora Learning World, em associação com WISE, uma iniciativa da Fundação do Qatar. Estimular a capacidade de raciocínio nos jovens pode melhorar os resultados da aprendizagem e uma maneira de o fazer é ensinar filosofia. Esta semana, em Learning World, mostramos-lhe como se tenta desenvolver o pensamento crítico desde o primeiro dia em algumas salas de aula nos Estados Unidos e na Noruega. As crianças são naturalmente curiosas e perguntam constantemente porquê. Este projeto no Havaí ajuda as crianças a desenvolver o pensamento lógico, procurando respostas para as maiores questões que os humanos enfrentam, acerca das origens e existência. Por que estamos aqui? Qual é o objetivo disto tudo? Honolulu. Longe das atrações turísticas da ilha, encontramos a escola de Waikiki. Situada no sopé da cratera Diamond Head, esta escola primária pública cultiva há 20 anos uma abordagem diferente da educação. O que é importante para nós é educar crianças que possam ser bons pensadores e seres humanos contemplativos. Esta abordagem baseia-se na prática do questionamento filosófico. A partir dos 5 anos, as crianças têm aulas de filosofia. O professor Thomas Jackson é o líder deste movimento não tradicional. No jardim de infância, as crianças vivem num mundo maravilhoso e colocam questões extraordinárias. Elas perdem isso ao longo do tempo. Quando chegam ao 3º, 4º ano, já não têm essa atitude. Respondem às expectativas do sistema e ao que o professor quer. O Centro de Filosofia para Crianças do Havaí ajuda os professores da escola de Waikiki a fazer o contrário. Uma vez por semana, Thomas realiza um ateliê de filosofia com a educadora Lídia. Eu acho que há uma forte ligação entre vocês e a vossa mãe. Portanto, a minha pergunta é se acham que podiam viver sem ela. E se caírem da bicicleta e se magoarem, ela não poderá ajudar-vos? Lídia e Thomas encorajam as crianças a imaginar, verbalizar os pensamentos e a partilhá-los com os colegas. O mais difícil é manter a atenção delas. As crianças ficam muito agitadas. Nem sempre se querem ouvir umas às outras. Este é o George, que funciona como uma bola comunitária. A regra é que apenas a pessoa que tem o George pode falar. E não importa se a discussão não é produtiva, o objetivo é que as crianças melhorem as capacidades de pensamento crítico, uma prática que se vai aplicar aqui durante todo o processo de escolarização. Desde que chegaram, foram ensinados a pensar em questões e que não há respostas erradas. Depois, o que acontece é que eles se tornam mais seguros e podem liderar a turma. Os mais desconcertados com este tipo de ensino são talvez os pais. Lani, mãe de alunos com 6 e 9 anos, admite que às vezes é surpreendida pelas questões dos filhos, mas ela aprecia. Eles refletem muito mais. O modo como pensam é muito analítico. Se virem um pássaro que morreu ao cair de uma árvore, vão perguntar por que é que pensa que o pássaro morreu. Onde é que acha que o pássaro ia? E querem falar sobre isso em profundidade. Este ano, a escola Waikiki ficou em segundo lugar entre 258 escolas primárias públicas do Havaí. Baseado neste sucesso, o Centro de Filosofia para Crianças espera expandir o modelo a outras escolas. Também falamos com Sarah Goring, professora de filosofia na Universidade de Washington. Sarah defende o ensino da filosofia numa tenra idade. Acredita que as crianças nascem filósofas e contou-nos a sua experiência a ensinar jovens a pensar de forma crítica e criativa. Na frenética sociedade americana, ainda há quem tenha tempo para refletir sobre grandes questões filosóficas, como quem somos, qual é o sentido da vida. As crianças, segundo a professora Sarah Goring. As crianças pensam de maneira filosófica. Acho que eles colocam questões de maneira natural, como os filósofos fazem. Quais são os números e de onde é que eles vêm? E como é que eles podem continuar de forma interminável? Por que é que temos guerras? Eles querem saber se há um Deus e quem é que o criou. As questões continuam e são todas boas questões filosóficas.
Sarah ensina filosofia uma vez por semana a alunos de 10, 11 anos numa escola de Seattle. Hoje o tema é imortalidade. Depois de ler uma breve história sobre a mágica água da vida, as questões de Sarah provocam um caloroso debate sobre a vida, a morte e o significado de tudo. Eu diria que no movimento de filosofia para crianças, a ideia é ajudá-las a pensar criticamente sobre as coisas, de forma cuidadosa e criativa. A esperança é que com o tempo elas aprendam a falar em conjunto, como um grupo, trocando argumentos contra os outros. Esta é a minha razão para discordar do que disseste, esperando que o outro contra-argumente. A inspiração de Sarah são os 2 filhos, uma rapariga com 7 anos e um rapaz com 3. Ela experimenta com eles coisas que depois ensina nas aulas. A filha quer agora entender o que é a morte. Antes ela perguntava o que acontece quando as pessoas morrem. Pômo-las na terra? Elas estão a dormir? Ou seja, questões sobre os mecanismos disso. Mas agora ela coloca mais questões como: por que é que morremos? Os filhos de Sarah não têm medo da morte. Amam a história da morte e do pato. Duck was scared, Stephen. Who could blame her? You've come to fetch me? Oh, I've been close by all your life, just in case. Algumas pessoas podem sentir-se intimidadas, não sabem o que é filosofia. Pensam que vai ser muito difícil para os seus filhos ou preocupam-se que se aproxime demasiado da religião. Mas quando isso acontece, normalmente convidamos os pais para virem a uma sessão e nunca aconteceu que depois disso não quisessem que os filhos participassem. Sarah critica Platão, que acreditava que se tinha de ter pelo menos 40 anos para estudar filosofia e ter alguns resultados. Vozes mais modernas dizem que com os cortes de fundos, a filosofia não é prioridade. Mas a professora diz que a última palavra é das crianças. Elas necessitam de explicações, querem saber porque é que têm de fazer algo e a filosofia dá-lhes essas ferramentas. Os professores e os pais acabam por vezes por ignorar as grandes questões das crianças. A razão é que não sabem de facto corresponder, mas as crianças podem pensar que afinal essas perguntas não são importantes. A Olimpíada Internacional de Filosofia na Noruega promove a filosofia ao nível do ensino secundário, desafiando estudantes de todo o mundo a enfrentar temas diferentes. A competição recompensa o pensamento analítico e encoraja o intercâmbio intelectual entre os participantes. Ora, vejamos a competição deste ano. Enquanto os cidadãos da Noruega celebram o Dia Nacional, decorre a 20ª Olimpíada Internacional de Filosofia, com 82 estudantes de 39 nações. Milhares de estudantes foram submetidos a um processo regional de seleção. Os escolhidos competem em Oslo pelas medalhas. A competição inclui um ensaio que os estudantes escrevem no máximo em 4 horas, em uma de 4 línguas possíveis: inglês, alemão, francês e espanhol, e não pode ser na língua nativa. O ensaio deve basear-se numa citação que escolhem entre 4. São citações de diferentes filósofos que levantam determinados problemas que eles têm de identificar. Som åpner opp en filosofisk problemstilling som de skal identifisere. Embora a competição seja um ponto importante das Olimpíadas, o mais relevante é a reunião de jovens de todo o mundo. Através de palestras e grupos de discussão, as delegações são desafiadas a questionar crenças e pensamentos. Acredito que as Olimpíadas não consistam apenas em escrever um ensaio. Trata-se também de palestras. O que ouvi há 2 horas é realmente interessante. De outra forma, não seria capaz de ouvir palestras tão boas. No último dia da Olimpíada Internacional de Filosofia em Oslo, anunciam-se os vencedores. Este ano, 3 alunos receberam a medalha de bronze, 4 a de prata e 2 a de ouro. Estou um pouco surpreendido porque pensei que tinha escrito um ensaio mau e estava algo preocupado, mas agora sinto-me bem e relaxado. Realmente eu não posso acreditar, porque pensei, quando saí da sala, que tinha feito asneira. Portanto, estou surpreendida e muito, muito grata pelo prémio.
Bem, é tudo por esta semana. Espero que tenha gostado do programa. Não se esqueça de nos enviar o seu feedback sobre o ensino da filosofia. Acha que a filosofia deve ser ensinada numa idade precoce? Até breve. Learning World, em associação com WISE, uma iniciativa da Fundação do Qatar.